Olá pessoal, bom dia. Sou Renato Siqueira, estou iniciando aqui uma live com vocês para rapidamente discutir um tema que eu escolhi para acompanhar no meu mestrado e que eu acho que vai ser muito importante, não que seja menos importante ou mais importante que o tema de qualquer um dos meus colegas de mestrado, que são todos eles são excelentes, todos eles são altamente competentes, por isso estão lá. Mas eu estou aqui levantando a bandeira da minha temática. Quem me conhece, já me viu trabalhando, dando aula, foi meu aluno, enfim. Quem já esteve na minha sala de aula sabe que a minha aula ela não é uma aula padrão, né? Vamos dizer assim. Uma das coisas que eu particularmente não gosto é de seguir determinados padrões que, na minha visão, não constroem mais um estudante, né, que vai sair de uma sala de aula de uma universidade, que vai sair de uma sala de aula de uma pós-graduação e vai ter que enfrentar o mercado de trabalho. Na minha opinião, eu tenho uma responsabilidade grande com os meus alunos, que é de formar esses alunos para um mercado que ainda está em construção, um mercado que ainda não existe. E em função disso, eu tenho feito algumas pesquisas acadêmicas, estudos, lendo vários artigos a respeito desse tema. E trouxe aqui rapidamente para explicar para vocês o que é a sala de aula invertida, como é que esse processo pode melhorar o aprendizado do aluno, em que esse processo se diferencia da educação tradicional e como esse processo é positivo para o aluno. Em primeiro lugar, eu sou professor de pós-graduação em MBA. As pessoas que me conhecem sabem, eu sou professor titular de pós-graduação em MBA da Unicarioca. E nas minhas aulas eu não uso PowerPoint. Não tenho nada contra quem usa, mas eu não uso PowerPoint. Porque na minha concepção, na minha visão, o PowerPoint nada mais é do que uma evolução daquela velha transparência, né, que a gente tinha no final da década de 90, né? Você botava aquela transparência naquele projetor de luz e você colocava aquilo ali no quadro e as pessoas viam e tudo mais. Na minha opinião, o PowerPoint nada mais é do que a evolução daquilo. E a aula expositiva, como a gente conhece, né? O que vinha a ser a aula expositiva? Eu estou aqui, sou o professor, você está aí, é o aluno. Você senta e escuta o que eu tenho para te dizer, né? Até a própria acepção da palavra, né? Professor, aquele que professa o saber, né? Aquele que detém o saber. Esse papel, para mim, está completamente ultrapassado. Completamente ultrapassado. O professor não é mais o detentor da informação. Ele não é mais o detentor do conhecimento. Hoje em dia, qualquer aluno mediano, não precisa nem ser um aluno muito bom, qualquer um aluno mediano em sala de aula, com conexão à internet, um smartphone, sabe muito mais do que qualquer professor poderia saber ou poderia ensinar. Então, o professor hoje, ele assume um papel muito mais de orientador, de mentor, do que propriamente de alguém que detém o conhecimento e usa esse conhecimento para ajudar o aluno a alcançar alguma coisa. Então, qual tem sido o meu processo em sala de aula nesses últimos anos e que eu vou levar para o mestrado como um estudo de caso? Eu utilizo a metodologia da sala de aula invertida, que já é uma realidade em muitos lugares, e na minha sala de aula já é realidade há muito tempo, muitos anos na verdade. Desde 2013, quando eu comecei a dar aula no nível pós-superior, eu já usava de alguma forma a metodologia da sala de aula invertida, que faz parte de um guarda-chuva maior, conhecido como Blended Learning ou educação híbrida. Então, como é o processo? Como é que eu realizo esse processo, né? Eu utilizo várias tecnologias, né? Entre elas
tecnologias de comunicação, no qual eu utilizo o Telegram. Poderia utilizar o WhatsApp, mas o Telegram possui características técnicas que são muito superiores às características do WhatsApp, como plataforma para troca de informação. Não só troca de mensagens, de vídeo, de texto, mas troca de informação, troca de arquivos, troca de links, indexação, armazenamento. Ele é muito mais inteligente, competente para essa tarefa. Além do Telegram, eu utilizo grupos do Facebook para organização temporária, né, de materiais. Durante as aulas, né, determinadas atividades sugerem que os alunos utilizem o Telegram e seus grupos, que são feitos ali de forma ad hoc, forma temporária para aquela aula. Eles organizam em grupo e submetem, né, essas pesquisas, essas descobertas para mim, e eu coloco isso no quadro e a gente faz uma discussão geral entre os próprios alunos para entender como aquilo se enquadra no conceito do tema daquela aula, como é que aquilo ali pode servir como um insumo comunicacional, como um insumo de saber para aquela aula, como é que aquilo ali colabora com aquele tema e para a formação daquele aluno. Uma coisa importante que eu sempre costumo falar, né, e sempre costumo dizer para os meus alunos, é que muito mais do que aprender o tema da aula ou o tema daquela disciplina ou aquela cadeira ali que eu estou oferecendo, né, através da universidade, muito mais do que isso, o modelo de aula que eu tenho utilizado, né, de sala de aula invertida, utilizando Telegram, Facebook, WordPress, Medium, Evernote, Google Drive, Google Docs, enfim. Todo esse composto tem um objetivo maior do que ensinar simplesmente aquela disciplina específica. O objetivo é desenvolver nos meus alunos a capacidade de lidarem com multiplicidade de ferramentas, saírem daquela caixinha, né, com aquelas ferramentas que são padrão e tudo mais, e aprenderem a lidar com coisas diferentes, coisas que eles não conhecem, produzir conhecimento, produzir resultados através de desafios, utilizando ambientes e ferramentas que eles não dominam. Porque isso vai criar neles a capacidade de solucionar problemas a partir de novas possibilidades, novas ferramentas, enfim. No decorrer do meu trabalho, eu enfrento problemas, alguns problemas. Óbvio, seria hipócrita da minha parte dizer que tudo acontece às mil maravilhas, né? Um dos principais problemas que eu enfrento é a resistência daquele aluno que eu chamo de cliente. Porque em sala de aula, quando você é professor da rede particular, você em sala de aula tem o aluno e tem o cliente. O aluno é aquele que estuda, que topa tudo, que quer aprender, que questiona, que pergunta, que participa, que está ali, que se esforça, que chega com você, se comunica, troca. Esse é o aluno. E a gente tem um cliente. Cliente é aquela figura que entra na sala de aula, senta lá no fundo, olha para você, faz de conta que está prestando atenção, faz de conta que está estudando, faz de conta que está ali absorvendo aquele conhecimento. Mas na verdade, só o corpo dele está ali, né? A cabeça dele está em outro lugar. Ao final, ele faz um trabalho, no qual geralmente ele entra na aba de algum grupo, e aí ele faz alguma coisa bastante medíocre. Formata um trabalho, bota umas figuras, enfim. E ele vai de disciplina em disciplina, aplicando, né, o presenteísmo, que é nada mais do que estar de corpo presente, mas estar cognitivamente ausente. E ele vai ali comprando um diploma à prestação, comprando um certificado à prestação. E eu particularmente não gosto
de ter que lidar com esse tipo de personagem na minha sala de aula, porque na verdade ele mais atrapalha do que ajuda. Mas enfim, o cenário que a educação brasileira tem hoje é esse, a gente tem que lutar para melhorar. Mas o fato é, com esse processo da sala de aula invertida, muitas vezes eu incomodo os clientes. Incomodo aquele aluno que ele quer passar pela disciplina de forma passiva. Ele quer sentar, desligar o cérebro e responder a chamada no final da aula. Para esse cara, o método que eu utilizo de sala de aula invertida é muito incômodo. Porque ele é obrigado a participar. Ele é obrigado a assumir o protagonismo da sua educação. Ele é obrigado a assumir o protagonismo do seu processo de aprendizagem. E no momento em que isso acontece, se torna muito incômodo para ele, porque ele é obrigado a fazer alguma coisa por si mesmo. Na aula expositiva, eu vou lá, falo, te cobro um trabalho no final, você faz o trabalho, eu faço de conta que corrigi e você passou de ano na disciplina. Até porque quem é professor sabe que não é muito legal você ficar reprovando o aluno. Isso não pega bem, o MEC não gosta de aluno reprovado. Porque o MEC bota a culpa no professor, bota a culpa na instituição de ensino, mas o aluno, tadinho, pobre coitado do aluno, o aluno é uma vítima da sociedade, o aluno está ali para aprender, é o professor mauzão e a instituição, né, que não querem deixar o aluno progredir, ó, coitado. É uma pena que o MEC seja tão hipócrita quanto um sem número de instituições e profissionais que estão no mercado de educação e que só querem saber de índice, número, estrelinha, né? Não querem saber do qualitativo, querem saber meramente do quantitativo. E aí criam-se regras para manipular a educação privada no Brasil, de forma que as instituições privadas tenham que se submeter a essa falácia, a esse teatro ridículo que o MEC faz com essas estrelinhas, né, com a qual ela premia as instituições se elas fizerem aquilo que o MEC manda. De qualquer forma, o que eu quero dizer é: a educação, a sala de aula invertida é um processo que obriga o aluno a se colocar no centro do seu processo de aprendizagem, exercendo o protagonismo sobre a sua própria educação. E dessa forma, isso faz com que o aluno desenvolva outras capacidades, que o aluno desenvolva outros talentos, além daquele essencial que é daquela disciplina. Se o aluno tem, por exemplo, a disciplina de métricas em redes sociais, ele vai desenvolver as competências necessárias, minimamente necessárias, para realizar métricas em ações de mídias sociais, de redes sociais, para poder saber se as coisas estão legais ou não estão legais. Mas, além disso, quando você utiliza o método de sala de aula invertida, você desenvolve junto com o aluno a capacidade de entender como as ferramentas de comunicação e produção em equipe online funcionam e permite que esse aluno se torne proficiente em trabalhar à distância, desenvolver trabalhos e gerar resultados à distância. E isso é importantíssimo na nova economia. Nós agora tivemos uma reforma trabalhista na qual um dos pontos importantíssimos para a economia, para os profissionais e para as empresas é a regulamentação do home office, do trabalho a partir de casa. Com isso, mais do que nunca antes, o profissional brasileiro vai começar a ser cobrado dessa competência. Trabalhar a partir de casa, gerando resultados. Como é que eu vou ter um profissional pós-graduado, especialista, trabalhando a partir de casa, se ele não conhece as ferramentas, se ele não é treinado, se ele não conhece as técnicas e as práticas que são capazes de fazer com que ele produza resultados a partir do seu computador na sua própria casa. Esse é um dos preceitos do meu trabalho na Unicarioca. Essa é uma das premissas. Esse é um dos objetivos que eu busco. Capacitar o meu aluno
a ser capaz de lidar com ferramentas tecnológicas diferentes daquela que ele utiliza no dia a dia, para que ele seja capaz de gerar resultados que vão além de simplesmente entregar um trabalho de final de curso ou de final de disciplina. Não só isso. Fazer com que o aluno seja capaz de lidar com as incertezas, lidar com tecnologias e aprender a produzir independente do canal, da ferramenta ou do local. É o que o professor Márcio Gonçalves chama de sala de aula sem paredes. Eu dou aula aos meus alunos pelo Telegram, eu dou aula aos meus alunos pelo Facebook, eu dou aula aos meus alunos pelo Skype. Eu utilizo qualquer ferramenta de comunicação para informar e formar os meus alunos. Então, automaticamente, através do uso desses recursos tecnológicos, eu simplesmente quebro qualquer barreira cronológica ou geográfica. Eu posso dar aula aos meus alunos de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do planeta. Eu posso dar aula ao meu aluno em qualquer lugar onde eu tenha um smartphone e conexão à internet. Esse é o fundamento do trabalho que eu venho desenvolvendo na Unicarioca com os meus alunos de pós-graduação em MBA. Essa é a forma como eu trabalho. A forma como eu trabalho não é padrão. A forma como eu trabalho não é expositiva. Eu exijo dos meus alunos. Eu exijo qualidade. Eu exijo excelência. Eu exijo trabalho. E ao final dessa aula, geralmente os meus alunos, aqueles que já passaram por mim, aqueles que conhecem a minha metodologia, geralmente quando saem dizem: cara, essa foi a melhor aula que eu já tive no MBA. Essa foi a melhor aula que eu já tive na pós-graduação. Ou aqueles que começam a pós-graduação por mim dizem: cara, a sua aula, que foi a primeira, foi a melhor aula até agora da pós-graduação. Isso acontece porque o aluno, isso não são palavras minhas, isso são palavras de pesquisadores de vários papers, vários artigos científicos sérios que eu já li. O aluno, ele está cada vez mais sedento de exercer o protagonismo na sua educação. E as aulas expositivas privam o aluno dessa possibilidade. Tiram do aluno o direito de exercer o protagonismo na sua educação. E é por isso que eu estou trabalhando no mestrado com esse tema, que é a sala de aula invertida, fazendo um estudo de caso do meu trabalho na Unicarioca. E gostaria que, se você está vendo esse live, você foi meu aluno, esteve na minha sala de aula, que gostaria de pedir a você um favor. Em algumas semanas, provavelmente, eu vou precisar criar uma pesquisa entre os meus alunos para saber qual é a opinião desses alunos a respeito do método que eu utilizei, se eles acreditam que possam ter participado de forma mais positiva do seu processo de aprendizagem, quais foram as opiniões gerais sobre uma série de temas. E se você for meu aluno e está vendo esse live, o pedido que eu faço a você é: colabore. Eu vou mandar para vocês os links através do Telegram, para aquelas turmas que eu ainda tenho contato, para algumas pessoas específicas. Colabore, me ajude lá, preencha a pesquisa, que dessa forma você vai estar me ajudando a demonstrar que os dias das aulas expositivas, onde o aluno é simplesmente um espectador, estão com os dias contados. Porque é esse tipo de aula que aumenta a evasão na educação brasileira em todos os níveis, desde o nível básico até o nível pós-superior. É esse tipo de aula que está fazendo com que a escola deixe de ser interessante, que está fazendo com que a escola deixe de fazer a diferença na vida das pessoas. A gente vive num país onde a única maneira de mudar a sociedade é através da educação. Não tem outro jeito. E se a gente não fizer a nossa parte, cada vez vai ficar pior. Então, eu peço a vocês o seguinte: me ajudem a divulgar esse método, me ajudem a divulgar essa metodologia, me ajudem a divulgar esse estudo de caso. Eu vou colocar um link no vídeo onde eu cito um relatório que eu fiz com o mestrado sobre o uso da sala de aula invertida na Unicarioca através do Telegram. Então, dessa forma, eu peço a vocês que me ajudem a fazer essa divulgação, porque isso é importante para a educação brasileira. Não que eu seja o único, não que eu seja especial, ou não que o meu trabalho seja preponderantemente melhor do que o trabalho de nenhum outro pesquisador que está fazendo isso, mas são os doidos, né? São os ninjas, como diz um colega meu do mestrado, o Diego, são os ninjas como nós
né, que agem fora da lei, né, que são aqueles caras que não cumprem a agenda, que são aqueles caras que se recusam a fazer igual todo mundo está fazendo, são esses caras que vão mudar a educação no país. E a única forma que a gente tem de mudar o país é mudar a educação, é fazer com que as pessoas se interessem pela educação. Isso é um grande desafio pra gente. Tá ok, gente? Então, muito obrigado aí por terem assistido comigo esse live. Um grande abraço para vocês e até a próxima.